Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor nos ensina: vigiai e orai sem cessar, meditai na sua palavra que é viva e eficaz. Bem-aventurado aqueles que permanecem, aqueles que depositam a confiança no Senhor. Sim, aquele que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai, e nele nós somos co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus, e não há quem possa impedir o seu efetuar, o seu agir. Aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que nos sustém e nos fortalece, aquele que até aqui nos mantém firmes e constantes, e nos ensina: fugis de toda vanglória, a vanglória que é maligna, e como fugir da vanglória. O servo inútil não herdará o reino dos céus, assim a palavra diz, mas também aquele que segue como na sensatez e na prudência, ele sabe que importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento. A ele seja toda honra e toda glória. Depois de haveres feito tudo, considerai inútil, fazendo assim fugis de toda vanglória. Fazei não para agradar os meros mortais, e tampouco para serem vistos por eles, mas antes fazei em oculto, o qual aquele que está no alto sabe a intenção do coração, sabe daqueles que fazem por interesse no galardão, sabem aqueles que fazem de forma voluntária, assim como de graça recebeste, de graça ofertai. Nada passa desapercebido dos seus atentos olhares. O Evangelho não é disputa, o Evangelho nos ensina, porque o Senhor ensina: aquele que ama uma briga, ama o pecado. Assim como o Senhor nos ensina que o Evangelho é para aqueles que se arrependem dos seus maus caminhos e queiram buscar o conserto através da nova aliança. A única forma. Porque a lei mata e o Espírito vivifica. Assim nos ensina o Senhor. A lei é para aqueles que estão como que transgressores, aonde só se comprova que eles estão destituídos daquilo que ele é riquíssimo: a honra, a glória e a imortalidade, aonde todo aquele que o rejeita, ele disse: eu também o negarei diante do meu Pai e dos anjos. Os anjos são os ceifeiros, aqueles que não têm a marca da promessa. A palavra diz que serão sepultados, mas aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, os anjos os levarão, assim a palavra diz. Jesus, feito um pouco menor, se tornou uma aliança superior, além de mediador entre Deus e homens, uma aliança superior dos sacerdotes terrenos, e maior mediador também entre os anjos. Os anjos glorificam, os anjos, Jesus já dizia: os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem, a escada de Jacó, e todo aquele que persevera com ele reina e governa, e não há quem possa impedir o seu efetuar, o seu agir. Sua vontade é feita tanto no céu como na terra.
aonde não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa contender com ele e dizer: por que fazes assim? Por isso permaneceis, bem-aventurados sois aqueles que depositam a confiança no Senhor, jamais serão decepcionados. Antes, confundidos e envergonhados, aqueles que mancomunados agem como traidores, e o Senhor os conhece e nada passa desapercebido dos seus atentos olhares. Por isso, aqueles que perseveram e que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz e estejais sempre como aqueles que têm o temor, que é o princípio da sabedoria, sempre acatando aquilo que ele nos diz, sempre na devida obediência, pois é através desta obediência e produzindo as boas obras que jamais sois podados por conta da incredulidade, porque todo aquele que exercita e que ouve o seu Espírito e permanece nas boas obras, está sempre aperfeiçoando a fé e jamais é podado, porque ele disse: todo aquele que o Pai me der, nenhum de vós se perderá, e bem-aventurado aqueles que permanecem dia após dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.